Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 4,16. E se prepare para dias especiais, tá bom? Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desfalecemos, mas antes, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. É verdade, o corpo envelhece, não é verdade? O corpo envelhece. Sabe de quem não envelhece? Quem morre, né? Fora disso, é uma coisa natural, entendeu? O desgaste é normal, né? Vai acontecendo. Mas o nosso homem interior, ele ser cada dia mais renovado, cada dia mais abençoado. Aí como é que nós conseguimos isso? Nós estamos vendo, estou recapitulando, oração. Lembra do Daniel? Daniel capítulo 6, versículo 10. Lembra comigo só ali, estou recapitulando. Assim, Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, Daniel, 3 vezes no dia, ele orava. Aprenda a orar, irmão. A oração fortalece você. A oração é um diálogo com Deus, não é apenas você falar, não. Aprenda a conversar com Deus, colocar sempre a sua vida no altar de Deus. Não ore, entenda bem, só na igreja. Aí eu não dei no outro culto, estou dando nesse. É Mateus 6,6. O que nós vimos lá? Mateus, que já vimos aqui em outras ocasiões. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. Aí nós sempre entendemos isso aqui, que se deve orar fora dos olhos das pessoas, é verdade. Para que ninguém está vendo, é só o pai que está vendo. Mas preste atenção no versículo que está dizendo que o pai vê o que está oculto. Nem eu consigo ver, entenda bem, como você também não consegue ver o que está oculto. Às vezes tem coisas que estão atrapalhando a nossa vida que nós não estamos percebendo. É como o nosso corpo. Às vezes a máquina que vai ver alguma coisa que está anormal na nossa vesícula, ela está com pedras, não é verdade? Ela está com uma infecção. Às vezes é o nosso fígado que está com uma gordura, está com uma infecção, e a máquina vai ver. O Senhor Deus vê o que está oculto. Então a oração é uma oração também para Deus revelar o que atrapalha você. Isso você consegue na oração. Se você não ora, você é uma pessoa que vai enfraquecendo e não vai nem percebendo. Porque quando você tira essas coisas que atrapalham, assim como a máquina lá, a ultrassonografia ou tomografia, mostra que existe uma anormalidade que tem que ser tirada, o seu Deus mostra algo que tem que ser tirado de você, que está lhe atrapalhando. Então, oração. Aí nós vimos em Lucas capítulo 22. Lucas 22, versículo 39. Lucas capítulo 22, 39, diz: E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Olha para mim, o Senhor Jesus tinha o costume de ir para o Monte das Oliveiras, não descansar, que não é errado. Ele tinha o costume de ir ali para orar. Como tem gente que tem o costume de ir para a praia, o pessoal que mora no litoral, vai para a praia, vai para tomar banho, que não é errado tomar banho de praia não, de mar não. Mas ele ia para a praia, a pessoa vai para a praia para orar. Tem gente que tem o costume de ir para o monte, vai lá no alto monte e vai lá ficar sós lá com Deus orando. Tem gente que às vezes, por exemplo, na igreja, aqui nós temos o terraço, tem gente que tem o costume de ir para lá. Eu havia até uma vizinha que reclamou: pastor Jaime, tem um obreiro aí que fica aí, o obreiro, pastor, é cima dela, que eu oro sim, mas eu nem oro, eu fico só assim, ó. Mas sem falar. Mas acontece, essas coisas acontecem. Pode ser que um dia ele se empolgou bastante, ou será? Bem, a vizinha reclamou que ele era, mas é que ele tinha, essa é agudo mesmo, hein? Aí, entenda bem, então a pessoa tem o costume de orar, nós temos que ter esse costume de falar com Deus, quer dizer, nos envolver com Deus, que é importante. Mas por que é importante isso? E quando chegou àquele lugar, disse para os discípulos, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Mas nós temos o costume de orar quando estamos enfermos, quando estamos passando por uma luta. Não. Nós temos que aprender a orar antes de chegar à tentação, antes de chegar à luta, antes de chegar a uma batalha, antes de chegar a uma adversidade. Aí diz: apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e, pondo de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Olha para mim, você vence a você mesmo. Aí você quer fazer algo, não estou falando de pecado não, pecado você não tem que orar. Pecado, como é que o Fernando canta?
estou fora, é não e pronto. Mas é coisas, quer ver, é uma viagem. Morar fora do país, por exemplo, é pecado? Não, não é verdade? Pecado, entenda bem, é mudar de emprego. Então, aí você tem que orar a Deus, se for a tua vontade. Senhor, me dá a direção, eu não estou ensinando, estou com vontade de sair, mas o senhor tem alguma outra direção? Aí é que o missionário R.R. Soares, ele diz no curso Fé, usar a famosa frase, se for a tua vontade, nem sempre é certo, né? Porque não temos que pedir. Pecado não tem que perguntar se é a vontade de Deus. Ou então uma doença, né? Deus, eu estou doente, se for a tua vontade, me cura? Não precisa orar. Você já sabe que pelas feridas de Jesus você foi sarado, que a doença não vem de Deus. Então é só para explicar isso aqui. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Nunca Deus deixará você sozinho. Com Eliseu ele colocou um exército de anjos. Quando Daniel orou que uma batalha espiritual e que a resposta demorava a chegar, ele mandou um outro anjo reforçar a batalha que o anjo estava tendo. Você não vê, é batalha espiritual. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E, levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Aqui é. Quem não ora quando vem a luta, dorme de tristeza. Quem não ora quando vem a luta, se abate. Porque luta vem, mas você não pode se abater. Mas porque muitos se abatem? Porque não oram. Se não oram, estão fracos espiritualmente. Não estão em plena comunhão com Deus, por isso se abatem. Não porque a doença é grave, não porque o problema é grande, não, porque você tem um Deus grandão, você tem um Deus que é maior do que tudo. É que a pessoa não está ligada com Deus como deveria. Por isso ela dorme de tristeza, que ela se abate na luta. Ah, estou numa luta, fui ao médico, estou sabendo disso, que eu estou com isso, ou estou na luta com meu filho, com a minha filha, com meu marido, com a minha esposa. Não. Você não está ligado como deveria. Quando você está, você diria como Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso enfrentar essa luta, posso porque Deus está comigo. Não tenho que pedir para Deus, não tenho que pedir, mas estou fortalecido para enfrentar, por isso tem que se fortalecer. E aí vem a mensagem, ele porque está, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Você está cansado de ouvir isso aqui comigo. O que você está cansado de ouvir? Esse pedaço aqui que eu estou dando para você agora. O quê? Entre o 40 e o 46. No 40, orai para que não entreis. No 46, levantai-vos. Qual é a diferença? Na primeira ele não usou a palavra levantai, na segunda sim. Por quê, pastor Jai? Porque na primeira já estavam de pé. Você não tem que esperar a luta chegar para ficar de pé, irmão. Ou seja, você não tem que esperar a luta chegar para você orar. Você tem que estar de pé quando a luta vem. Aí você vai enfrentar. Deus, o Senhor está comigo. Apareceu essa doença no meu corpo, em nome de Jesus ela está amaldiçoada, não vai prosperar. Você está ligado com Deus. Então nós precisamos da oração, a oração nos fortalece. Isso é uma coisa que eu vi no culto anterior, que eu não vou dar mais agora, tem que correr. Aí vimos também do louvor, vamos ver isso aqui, pessoal, no Salmo de número 20. Isso aí eu não dei no outro culto não, tá? Salmo de número 20, você vai ver que é importante você falar com Deus, ter comunhão e louvar a Deus, né? Salmo de número 20. Isso é bonito, hein? Olha só, como é que você vê assim. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome de Jacó te proteja. Envie socorro do santuário e sustente desde Sião. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os seus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra o teu desígnio. Agora, aí, pessoal, nós nos alegraremos pela tua salvação. Nós nos alegraremos, irmão, porque somos de Deus. Então, quem está alegre, quem está alegre, cante louvores. Nós só cantamos louvores quando estamos na igreja, talvez. Está certo fazer, mas eu não sou cantor, pastor Jean, calma. Você vai entender agora. Deixa eu ir para frente, que aqui não dá tudo não. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá Deus do seu santo céu. Entenda, com a força salvadora de sua destra. Atenção, igreja, essa parte não foi dada. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus.
Quer dizer, nós temos uma plena confiança nele. E essa confiança vem aonde? No louvor. Quando você canta, você exalta. Louvar não é apenas dizer aleluia, glória a Deus. Louvar, Davi fala isso aqui, Salmo 34, do lado aí. Louvarei o Senhor quando? Em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Olha como é que você louva a Deus. 3. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Então, nós temos que aprender a louvar a Deus, que é exaltar o Senhor pela sua salvação, por Ele estar conosco, e no dia da guerra, no dia da adversidade, nós faremos menção do nome do Senhor, está comigo, eu não temerei, porque é a confiança, o louvor é uma confiança. Lembra do salmista do Salmo 119, versículo 164, isso aqui você já ouviu bastante também. Ele diz assim, 164, quantas vezes? 7 vezes no dia te louvo pelo juízo da tua justiça. Que bonito, pessoal. Isso é lindo, 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 lindo. Então, você ora, você louva a Deus, você exalta o Senhor em todo o tempo. Agora que vem a parte mais importante para você. O quê? É você sempre ter a palavra de Deus com você. Vamos para a matéria nova que eu estou dando. Jó capítulo 4, versículo 4. Jó capítulo 4, versículo 4. Jó antes de Salmos, tá? O que diz para nós? Então, Jó 4, 4, eu estava lendo outra coisa, não ia dar certo. Diz, as tuas palavras levantam os que tropeçam. Os joelhos desfalecem, perdão, vou ler direito para ficar certinho. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. O que é isso? É a palavra de Deus. Você ora, você canta e você se alimenta da palavra de Deus. A palavra de Deus é a força de Deus com você. Você pode orar, você pode cantar, mas se não tem a palavra, você é fraco. A palavra é a minha força, ela é a sua força. Veja aí nisso aqui o Salmo 119 de novo. Versículo 28. Salmo 119, versículo 28. São versículos que eu estou pedindo para Deus novos, né? Aqui. E o que diz para nós? Ele diz assim, a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Se você não se fortalece, segundo a palavra, você se consome de tristeza quando você é caluniado, quando você é injustiçado, quando você é xingado, quando você é traído, quando você passa uma luta, você então se entristece. Aquilo consome você, abate você, aquilo deprime você. Mas se você se alimenta pela palavra, veja o versículo final que ele está dizendo aqui, fortalece-me segundo a tua palavra. Então, com a palavra de Deus, você se fortalece. Lembra que eu dei 164 para você? Veja o Salmo 119, versículo 165, versículo novo também. Diz, muita paz tem os que? Os que amam a tua lei, a tua palavra. E para eles o que? Não há tropeço, não há. Então, vimos 3 coisas importantes para quem quer vencer. Ore, louve e se alimente da palavra. O que vai acontecer? Olha para mim. Você vai ser forte, né? Fisicamente, é claro, você vai com o tempo enfraquecendo, por mais que queira, né? Claro, nós nos guardamos, né? Você vai se cuidando, o tempo mais que vai, você vê às vezes, tem umas exceções, às vezes você pega um irmãozinho de 70, 80 anos lá, toda coisa, né? Tem algumas exceções, mas o normal é, claro, mas não vai também se entregar, não. Não vai agora também ficar do outro lado, não. Ó vida! Envelheci, o que foi? Pai, nada disso, cada dia procura se levantar mais e mais fisicamente, mas estou falando da parte espiritual. Você vai ser uma força, vai ser uma potência, porque o Evangelho necessita de homens e mulheres, jovens e moças, mas idosos, fortes, que vão fazer a obra de Deus, amém? Não estou pegando para mim mesmo não, tá? Pegando para todo mundo, para o jovem, que tem que se fortalecer, rapaz. Não pense que você é garoto ainda, você é um cara fraco, por isso que você tropeça. Por isso que, não, porque é a mocidade, né, pastor Jaime? Não, irmão. Passa a mocidade de cabeça erguida. Jovem, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Seja santo em toda a sua maneira de viver, até na sua mocidade também. Agora, vamos voltar aqui, pessoal, coisas novas. Jeremias capítulo 10 agora.
Eu dei outro versículo de manhã, no outro culto, e agora estou dando esse aqui. Mas o assunto é o mesmo. Jeremias, capítulo 10, se você nunca leu isso, vai ler agora, versículo 15, diz assim: vaidade são obra de enganos, no tempo da sua visitação virão a perecer. E é verdade. Eu comparei, sem querer fazer alusão a político, entenda bem não, mas quando você vê, a pessoa tem uma postura, uma pose tremenda, né? Até que um dia que a polícia bate na porta dele. Ele descobriu que o cara era maior, como já diz lá fora, um 7-1. Era já viu alguém falar, a casa caiu, né? E acontece, infelizmente, estou dizendo que a pessoa que às vezes é até inocentada depois, às vezes tem isso, tem tudo aquilo. Mas estamos que a pessoa que às vezes mantém a aparência, e não tem. Até de santidade, irmão, e não tem. Você tem que ser sincero, acima de tudo. O Senhor Deus, Ele dá a oportunidade. Quando é que é essa visitação? No culto anterior, eu falei o caso de um homem chamado Gease, aqui no segundo livro de Reis, capítulo 20. O Gease era auxiliar do profeta Eliseu. Aí ele viu Eliseu na cura do Naamã. O homem tinha lepra pelo seu corpo, e o Eliseu disse, manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele não queria não, mas foi convencido pelos seus servos e mergulhou. Ele viu a carne dele purificada. Ele levou consigo muitos presentes para Eliseu, ouro, prata, vários talentos, muitos talentos de prata. Cada talento equivalia a 58 quilos, alguns historiadores dão dessa maneira. E ele foi lá. Aí esse rapaz colocou no coração dele, versículo 20, então Gease, moço de Eliseu, homem de Deus, disse, eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã de que da sua mão se desse alguma coisa que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor. Tem gente tão iludida, tão enganada, que ela acha que o Senhor está no meio dos erros dela. Verdade. Ela tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Ele foi atrás do Naamã. O Naamã, quando viu ele correndo, voltou. O que foi? Disse, olha, o profeta não quer nada, nem eu. Mas chegaram ali os filhos dos profetas das montanhas de Efraim, como se fosse a linguagem de hoje, pessoas carentes, pessoas de comunidade. Olha, e ele pediu um talento de prata. Um talento, como eu falei, eram dezenas de quilos de prata. E o Naamã, todo feliz, disse, não, leva 2, ele deve ter feito um charminho, não, basta um, que é isso? Um basta. Não, leva 2, tá bom, o senhor está mandando tudo bem. Era tanta coisa que diz aqui, voltando, pulando o versículo 24, diz assim, e chegando ele à altura, tomou das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram. Quer dizer, 2 homens foram ajudar, que eram mais de 100 quilos, quer dizer, era muita coisa mesmo. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. E disse-lhe Eliseu, de onde vem Gease? E disse, teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. O que nós aprendemos? Será que ele sempre fazia essa pergunta? Não, foi o dia da sua visitação. Aí eu dei um exemplo. Vamos que ontem à noite, quando eu saí daqui da igreja, eu fui fazer uma coisa errada. Eu vou falar, para você não ficar sentido. Aí você chega para mim, numa conversa informal. Ô Jaime, onde você estava ontem à noite? Aí eu fico nervoso. Por quê? Não é da sua conta? Ué. Quer dizer, só o nervosismo já mostrar que eu não estava fazendo coisa boa, né? Se fosse assim, mas rapaz, pois ia até sorrir, rapaz, por que você quer saber? Mas tudo bem. Ontem eu saí daqui, fui para casa, entenda bem, fiz um lanchezinho lá com as meninas, com as filhas, né? E tudo, depois fui dormir. Fiquei escutando um pouco, e depois fui dormir. Mal tranquilo, mas vamos que eu tivesse feito coisa errada, feito alguma coisa. Eu tenho que entender que é o tempo da minha visitação. É esse tempo, nessas conversas informais, no assunto, que às vezes Deus quer falar conosco. Deus quer nos ajudar. Deus quer o quê? Que você se julgue e a pessoa não se julga. Quando ele ouviu aquilo, ele simplesmente, ele se calou. Olha o que ele disse. Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém, ele disse, o Eliseu, porventura não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te,
Era isso ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos. O negócio, a revelação de Deus é tão completa, pessoal, que Deus mostrou até o que estava no coração, porque com aqueles mais de 100 quilos de prata, ele compraria tudo aquilo ali, compraria bois, terras, entenda bem, olivais, servos, naquela época se comprava. É isso, Deus mostrou até a intenção do coração, ele querendo enganar Deus. Não faça isso de maneira alguma. O apóstolo Paulo fala, matéria nova, 1 aos Coríntios 11:31, mensagem usada na Santa Ceia, 11:31. O que diz 11:31? Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Deus deu a ele, naquela hora da visitação, daquela pergunta do profeta Eliseu, Deus deu condição a ele de se julgar. Profeta, acabei de fazer uma loucura. Profeta, acabei de pisar na bola. Acabei de cometer um erro. Sabe, quando o Senhor falou que não queria nada daquele homem, eu falei, não, Deus vai me ajudar, eu vou pegar uma coisa. Eu fui lá, inventei uma história, quis chegar aqui, mas não fez isso. Ele não se julgou. Se ele não se julgou, o que aconteceu com ele então? Porque se nós não se julgássemos, não seríamos julgados. E ele foi julgado. Ele ficou leproso. O que é o julgo? O desamparo de Deus. Quer dizer, Deus não vai poder te ajudar. Você está sendo julgado, você está desprezando a presença de Deus. Você não deve errar, mas se errar, aproveite o tempo da visitação. Quando você está orando e Deus mostra para você. Lembra que Deus vê o que está oculto, lembra disso? Deus vê o que está oculto. Então Deus faz você lembrar daquilo quando você está orando. Quer dizer, aquilo está oculto do Jaime, do José, está oculto aos seus olhos, mas não está oculto diante dos olhos de Deus. Quando o amigo fez uma pergunta, Jaime, onde você foi ontem à noite? Era o Senhor, dando a oportunidade de você se julgar, mas você não se julga. Você acha que está tudo oculto. Mas se você quiser mesmo, for a Deus, deva mostrar. Ou ele mostra direto a você, ou usa alguém para falar com você. E às vezes a pessoa não entende. A pessoa perde o tempo da visitação dela. Não perca o tempo da sua visitação. Porque quando Deus fala, não é para condenar a pessoa, é para ela se julgar. Se ela não se julga, ela será julgada. Então você tem que aproveitar sempre o tempo da sua visitação. O bom é que não aconteça isso. Às vezes não é pecado não, irmão. Às vezes é só decisão. Entenda que Deus vai dar uma direção. Mas temos que estar ligados com Deus. Então estamos vendo que não devemos desprezar o tempo da visitação. Lá no livro de Provérbios, tem 2 versículos aqui que saltam os olhos. 12 e 17. Provérbios, capítulo 12, versículo 17. O que diz isso? O que diz a verdade conta, manifesta a justiça. Mas a testemunha falsa engana. Não fala a verdade. Errei, pisei na bola. Não agi honestamente, não agi certo. Pronto, é verdade. Tudo isso é Deus dando oportunidade para nós. Aí ele diz, agora que eu falei o outro, 28 Provérbios 28, versículo 13. Ele diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, não encubra não. Deus vai te dar o tempo da visitação. Para quê? Para mostrar a você o que está oculto na oração. Ele mostra. Está atrapalhando você. Se acerta com Deus. Ou então ele usa alguém para fazer uma pergunta, para conversar com você. Como eu citei, até uma conversa informal, Deus fala contigo. Essa é a mensagem. É claro que tem mais, muito mais ainda, mas tem outros cultos. Na primeira parte eu falei, você tem que aprender a orar, louvar e sempre a palavra. E não citei o último, que tem que citar, que é a santidade, irmão. Para que você veja Deus. Veja o versículo agora 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme. O que é continuamente, pessoal? Sempre teme. O que é temer? Respeitar. Esse é o bem-aventurado. O homem está sempre respeitando a palavra de Deus. Aí você não vai precisar se julgar. Você está sempre respeitando. Quer dizer, você vai ter liberdade de conversar e sabe que ninguém não vai ter. Porque você anda nessa comunhão com Deus. Esse é o segredo, continuamente temer a Deus. Você vai vencer.